Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs do meu canal Interpretando a Bíblia. Meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui através deste vídeo, realizando mais um vídeo novo no canal, com o tema de hoje, como interpretar um texto bíblico. E eu escolhi como tema de hoje, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 20. A gente vai aprender, através desse vídeo, como devemos interpretar um texto bíblico de uma forma simples e objetiva. Porque existe muitas pessoas utilizando um versículo isolado, mas não sabe o que esse versículo está querendo trazer e para quem ele foi falado. E aqui você vai aprender nesse vídeo como interpretar um texto bíblico. Para entendermos melhor este versículo, vamos abordar os versículos anteriores, para que nós possamos entrar na abordagem da explicação desse tema. Vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Para entendermos o versículo 15 e o versículo 16, a gente tem que entender o contexto histórico, para que nós possamos interpretar esse versículo. E no contexto histórico, a gente vê que existia uma fonte de água nos aquedutos, que vinha dos aquedutos, que era uma fonte de água que vinha para a população, para eles utilizarem esta água tanto para beber, para matar a sede, tanto para um uso terapêutico. E se essa água chegasse quente ou fria, era utilizável tanto para beber, tanto para uso terapêutico. Mas se essa água chegasse morna nos aquedutos, era inutilizável. Era uma água inútil, que não servia para beber e nem para uso terapêutico. E se alguém viesse a beber desta água morna, o seu estômago não suportaria e automaticamente essa pessoa ela vomitava. Por isso então que Jesus, através do versículo 15 e 16, ele simboliza esses acontecimentos históricos para se comunicar com o seu povo, para que eles entendessem. Vamos analisar agora o versículo 17 e o versículo 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Jesus traz essa expressão no versículo 17 e 18, porque aquela igreja, toda aquela comunidade da igreja de Laodiceia, era uma igreja muito rica, era uma comunidade muito rica em questão material. Mas quando se tratava da espiritualidade da igreja, era uma espiritualidade morta, era uma espiritualidade pobre. Eles achavam que por estarem enriquecidos materialmente falando, estaria tudo bem, não precisaria se preocupar com coisa alguma, pois eram ricos materiais. Por isso que Jesus ele usa esses versículos para exortá-lo, para mostrar a eles o quão cegos e pobres e miseráveis eles eram. Agora vamos entender o versículo 19 e o 20, que é o versículo-chave para este tema. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por meio do versículo 19 e o versículo 20, agora a gente entende para quem foi citado este versículo, qual foi o propósito deste versículo. A gente começa a observar que foi para a igreja de Laodiceia, um chamado de arrependimento, um chamado para que aquele povo use um colírio nos seus olhos espirituais para que possam enxergá-lo e que comprem vestes brancas para tampar a sua nudez, para que não venha mostrar o seu pecado, para que eles se enriqueçam com ouro comprado por Cristo Jesus. Então, por meio do contexto dessa passagem, a gente observa que Jesus chama a sua igreja para o arrependimento, para que ela não se volte para as coisas materiais, mas que esteja focado nas bênçãos espirituais, nas coisas espirituais, que é o que mais importa. Porque a palavra de Deus diz que proveito tem o homem ganhar todo mundo, desfrutar de todas as coisas deste mundo, mas perder a sua alma. O homem pode ganhar tudo deste mundo, ter todas as riquezas, mas se este homem não tiver a riqueza espiritual, uma vida de comunhão com Deus, de nada aproveita. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando cada um de vocês. É uma forma simples e objetiva para que cada um de nós possamos aprender a palavra de Deus de uma forma mais objetiva. Então, sempre quando for estudar a Bíblia, nunca esqueça de utilizar esta técnica. Quem está falando, para quem está falando e para que aquela pessoa está falando aquilo. Para que propósito? Porque, com certeza, você utilizando esta técnica, você vai aprender a palavra de uma forma mais simples e objetiva e que não vai confundir a tua mente. Que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus.